aqui entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu... Queridos irmãos, tudo bem com vocês? O meu nome é João Vitor e sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje nós vamos falar sobre André que foi o apóstolo de Cristo. E como um sinal de gratidão, se você gostar deste vídeo, inscreva-se no canal, assiste o sininho das notificações para você receber cada vídeo que eu colocar aqui. E também deixe aquele seu like para fortalecer. Deixe o seu comentário que eu estarei lendo e respondendo a vocês assim que possível, tá certo? E também compartilhe esse vídeo com seus amigos para fazer que esse vídeo chegue muito mais longe, para crescer este canal, ok? Muito obrigado pela sua atenção e vamos para o vídeo. O apóstolo André foi um dos 12 discípulos de Jesus. Seu nome, de origem grega, significa valente ou viril. Alguns intérpretes sugerem que o nome de André possa ter sido um nome cristão, da mesma forma do nome de Pedro. André era irmão de Simão Pedro, outro apóstolo de Jesus, filho de Jonas. Eu trouxe aqui no canal a história do apóstolo Pedro, o irmão de André. Quando você tiver tempo, passa lá e assiste também, ok? Voltando à história, Jesus chamou Pedro e André de Bar-Jonas, que em aramaico significa os filhos de Jonas. Entretanto, no Evangelho de João, o nome do pai de André e Pedro aparece como João. Então eu não posso declarar com firmeza quem era verdadeiramente o nome do pai de André e Pedro. O apóstolo André era nativo de Betsaida da Galileia, mas posteriormente viveu em Cafarnaum, onde juntamente com seu irmão trabalhava como pescador. André primeiramente foi discípulo de João Batista, o qual lhe mostrou Jesus como o Cordeiro de Deus. E André, por sua vez, trouxe Simão, o seu irmão, a Jesus. Mais tarde, talvez depois de aproximadamente um ano após esse episódio, Jesus chamou André e o seu irmão Simão para se tornarem seus discípulos de forma integral, ou seja, deixariam a profissão de pescador e se tornariam pescadores de homens. Tão logo após terem sido escolhidos pelo Mestre, eles já puderam presenciar um ensino extraordinário de Jesus e o seu poder sobrenatural para curar. Na passagem sobre a multiplicação dos 5 pães e os 2 peixes, podemos vê-lo em ação juntamente com Felipe, que também era de sua terra natal. O apóstolo André também apareceu do lado de Felipe em Jerusalém, na última Páscoa, no episódio em que certos gregos queriam se encontrar com Jesus. Geralmente, o apóstolo André é mencionado entre os 4 primeiros discípulos. Entretanto, em algumas ocasiões, ele não é citado, sendo na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração de Jesus e na oração de Jesus no Getsêmani. Alguns questionamentos são levantados acerca de tais audiências. Há quem defenda que ele seria mais jovem do que o seu irmão Pedro e os filhos de Zebedeu, sendo então protegido dessas ocasiões. Outros argumentam que André possa ter sido designado por Jesus como o líder do restante dos apóstolos. No sermão escatológico de Jesus, André, ao lado de Pedro, Tiago e João, pediu que Jesus explicasse de maneira mais detalhada acerca da profecia do julgamento que viria sobre Jerusalém.
As últimas referências que temos sobre o apóstolo André na Bíblia são encontradas no livro de Atos dos Apóstolos. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 3, temos uma citação direta do seu nome em campanha dos outros apóstolos após a ascensão de Jesus. Já em Atos 6, capítulo 2, novamente estenda-se que André era citado, porém de forma indireta, ou seja, apenas compondo um grupo dos 12 apóstolos. Considerando as referências do livro de Atos dos Apóstolos, podemos concluir que o apóstolo André desempenhava um papel ativo na igreja primitiva. Porém, a Bíblia não nos fornece mais nenhum outro detalhe sobre ele. Ainda assim, muitas coisas são ditas sobre o apóstolo André em relatos de extra-bíblicos. Algumas tradições cristãs afirmam que o apóstolo André pregou em Cíntia e Pársia, região próximas ao Mar Negro. Devido a tais tradições que recuam ao Oriente, o apóstolo André tem sido fortemente ligado à igreja russa. Também se afirma que o apóstolo André teria exercido seu ministério durante um tempo em algumas regiões da Ásia Menor. Ainda segundo as tradições, o apóstolo André teria sofrido martírio em Acaia após ter evangelizado a esposa de um procônsul local, sendo ele crucificado de uma cruz em formato de X, popularmente conhecida por conta desta tradição como a Cruz de São André. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos como esse, inscreva-se no canal e assista o sininho da notificação para receber cada vez que eu colocar aqui, ok? Muito obrigado pela sua atenção e tchau!